Oi, pessoal, né? Nós estamos aqui agora na parte 2 sobre os vírus e aqui eu coloco, né, como imagem principal o coronavírus, que é a especialidade da nossa aula de hoje, viu? Então, né, coloco aqui com mais detalhes. Aquele meu desenho que eu fiz lá no quadro é exatamente esse, então por isso que eu falei. É lógico que aquele desenho, ele não é, como mostram nos jornais, nos sites. Porém, ele foi apenas uma representação para que vocês entendessem. Então, como eu tinha dito para vocês, o coronavírus, ele tem esse formato, e isso aqui que eu falei, que é a proteína spike, proteína spike, é em forma de coroa. Por isso que recebeu o nome coronavírus. E aí também, esse coronavírus, ele tem, né, possui um material genético na forma de RNA, o material genético dele, na forma de RNA. Por isso que eu tinha dito que eles são grandes vírus de RNA, por conta desse material genético deles. Ele é envolvido por esse capsídeo, né, que é a proteína de capsídeo, é o envolto do próprio coronavírus, que é um capsídeo viral, né? E aí tem a própria também proteína de envelope, ele acaba sendo envolvido por todas essas partes aqui. Como eu tinha dito também sobre as glicoproteínas, porque tem glicídios e proteínas. É a bicamada lipídica, que é formada por gordura. E aí, afinal, de onde ele veio? Muitas pessoas se perguntam, professora, de onde ele veio, né? Na visão que eu quero falar para vocês é que, para os cientistas, eles têm eles sempre falam dois cenários possíveis. O primeiro é que o Covid, no caso o coronavírus, ele passou por uma seleção natural. Seleção natural é um processo de evolução que foi criado por Charles Darwin. E esse processo de seleção natural tem a ver com a adaptação e com a especialização dos seres vivos. Isso, então, de acordo com o primeiro cenário de que os cientistas falam, é que o vírus, ele passou por uma seleção natural, né, dentro do hospedeiro do animal, e depois chegou a nós, seres humanos, né, já com uma capacidade infecciosa. A outra possibilidade, outro cenário que eles falam, é que o vírus também passou do animal para o humano, mas só se tornou patogênico quando chegou no corpo dos seres humanos. Até então, no corpo dos animais não tinha sido patogênico. Quando chegou no nosso corpo, né, acabou sendo patogênico, né, causa doença. E a capacidade de transmissão de humano para humano pode ter se desenvolvido até antes da epidemia, só que ainda no corpo dos infectados. Mas a gente vai entender mais informações sobre esse coronavírus. E aí, onde surgiram os primeiros casos, né? Todos nós sabemos que surgiu na China, né? Em Wuhan. E aí, acabou como eu posso dizer, ocasionando aí um desastre, na verdade, porque tem ocasionado muitas e muitas mortes, né? E lá eles já estão tendo esse controle, já conseguiram ter esse controle, agora falta os demais países a ter esse controle, viu? Então, quem é responsável por essa transmissão? E aí, também é uma coisa que muitos se perguntam. Quem é que é responsável por essa transmissão? Eu fiz questão de colocar aí essas duas imagens para que vocês compreendam quem é esse responsável. O que é, então, que é responsável pela transmissão? Então, assim, primeiro, ainda não se sabe de fato como se deu a primeira transmissão para humanos. A gente sabe que aconteceu, mas assim, de fato, ainda não se sabe assim ao pé da letra. Então, a suspeita é que tem sido porque alguns dizem que foi algo
provocado lá em laboratório, outras não, foi por animal. Então, assim, a suspeita até então é que tenha sido por algum animal silvestre. Agora, estão ainda procurando a questão do tipo de animal, a forma, né? Porém, a hipótese, pessoal, é de que esse novo coronavírus, ele está associado com animais marinhos, já que lá na China tem esse grande consumo de animais marinhos, né? Porém, algumas pesquisas estão apontando duas possibilidades. Uma delas está apontando a cobra como um dos responsáveis e a outra delas está apontando os morcegos. Está errado? Não, não está errado, mas é lógico que a gente precisa esperar mais detalhes, né, dessas pesquisas. E aí, onde é que estão as infecções? Né? Como a gente já sabe, a maioria dos casos, né, está na China. É claro que já se espalhou por dezenas de países em 4 continentes. E na China, o coronavírus ele foi registrado em todas as províncias, né, do país, incluindo o Tibete. Não sei se vocês viram, o Tibete ele foi o último local a registrar casos. Porém, agora, como eu falei para vocês, a China já está tendo esse controle, né? Agora falta as demais nações também terem a mesma situação. E aí, onde ocorreu a primeira morte? A gente sabe também que foi na China, né? Que aconteceu em 9 de janeiro. Foi um homem de 61 anos, né? Ele foi a primeira vítima. E aí eu acho que vocês devem ter acompanhado no jornal. Ele foi hospitalizado com dificuldade para respirar e pneumonia grave, após uma parada cardíaca. E aí, como é que ocorre a transmissão? Muitas pesquisas apontam, pessoal, que a transmissão ela ocorreu de animal para humano, né? Como a gente sabe que o vírus ele é da família dos coronavírus, né? Que é coronaviridae, como eu falei para vocês. O que eu posso falar também é que a transmissão teve o contágio via animal, né? Principalmente pelo contato de carne de animais silvestres, que também foi bastante falado nos jornais. E o contágio, o que está no momento acontecendo, é o contágio entre humanos. É uma forma mais comum, por incrível que pareça, também é uma forma mais simples e que pode se alastrar. Por isso que nós estamos, né, no isolamento social, por conta dessa forma aqui de transmissão, desse contágio aí entre humanos. Então, pessoal, nós temos aqui como detectar o Covid-19 no organismo. A gente sabe que existem duas formas. Por enquanto, está havendo os dois meios. E aí, por isso que eu coloquei essas duas imagens. Esse aqui, ele é um exame já mais detalhado, demora um pouquinho, mas é mais detalhado. E esse aqui já é algo mais rápido. Então, aqui, o exame que é realizado é o RT-PCR, conhecido popularmente como PCR. Porque, na verdade, esse PCR, ele é considerado padrão, né, no diagnóstico aí da Covid-19. Porque é através, né, da detecção do RNA, né, do SARS-CoV-2, que é o Covid-19, na amostra analisada. Então, eles transformam o RNA do vírus em DNA, aí o DNA ele é amplificado, né? E aí, se houver material genético do Covid na amostra, aí vai detectar a presença e vão emitir um sinal, que é captado, né? Aí, quando é positivo, aí logo o Covid é confirmado. Aí, às vezes, para realizar esse procedimento, pessoal, é necessário ter a solicitação do médico, não é porque você quer, o médico ele vai solicitar. Aí a coleta ela é feita a partir do 3º dia
após o início dos sintomas, porque se você estiver sentindo uma tosse hoje, você não já tem que já dizer que você está com sintoma do coronavírus, não. Porque muitas das vezes o coronavírus ele fica alojado e ele começa a trazer os sintomas, a aparecer os sintomas no teu organismo, às vezes de 3 a 4 dias. Então, o mais adequado que seja, tipo, a partir do 3º dia ou até mesmo a partir do 4º dia, que você deve realizar a coleta. Lógico, tudo por meio lá do médico. E aí, às vezes no final do 10º dia que acontecem os sintomas, a quantidade de RNA tende, né, vai diminuindo. Esse PCR, pessoal, ele identifica o vírus no período em que esse vírus está ativo no organismo. Aí também tem a questão dos testes rápidos, que o nome já diz, é rápido, né? Tá disponível, né? No caso, ele vai detectar proteína na fase da atividade da infecção e também na questão dos anticorpos, né? Que vai identificar uma resposta imunológica em relação ao vírus. E aí, muitos acabam que não confiando nesse teste rápido aí, porque esses testes rápidos, eles são parecidos com aqueles testes de gravidez. A diferença é porque é feito com o uso de uma lâmina, que é uma espécie de papel específica, né, que vai reagir com a amostra que foi retirada e vai apresentar, né, uma indicação visual em caso de positivo. E sai, às vezes, em 30 minutos. O máximo é 30 minutos. Às vezes até em 10, mas o máximo estourando é 30 minutos. Aí os sintomas, eu coloquei aqui esses 3 principais, mas o que eu quero focar mais é nesses 2 aqui. Então, os sintomas principais para a Covid-19 é febre altíssima, não é qualquer febre. A febre tem que estar altíssima. Olha só o desenho do termômetro que eu coloquei. Então, a febre tem que estar altíssima. E a tosse seca. Não precisa ser necessariamente uma tosse com secreção, não. Então, uma tosse seca. Aí, em consequência disso, é que aparece a congestão nasal. E aí, muitos se perguntam, existe vacina disponível? Inclusive, começaram estão ainda desenvolvendo, estão à procura. Por isso que a ciência, ela é de fato importante. E eu foco aqui na pesquisa. A pesquisa, ela não pode parar. Porque se ela para, é como se o país voltasse para trás, né? Ele regredisse. E aí o país ele precisa progredir. E é a ciência, a pesquisa que faz com que isso aconteça. Então, no momento, pessoal, não existe vacina disponível. E aí vem a outra pergunta, por que é importante a higienização? Então, no combate a esse coronavírus, né, que vem se alastrando, é o que mais os médicos sempre falam, as pessoas de forma geral, inclusive os próprios jornais, né, falam que nós termos essa higiene é de fundamental importância. Mas aí o que vai acontecer de fato com o que esse produto tem para trazer um benefício para nós? Então, pessoal, esses produtos aqui de higiene, que a gente usa, o detergente, o sabão, o shampoo, esses produtos de higiene, eles contêm na sua composição uma substância química chamada surfactantes. Esse surfactante aqui, que a gente mostra aqui a estrutura, né? A fórmula estrutural, nós estamos aqui percebendo, é que ele apresenta cauda, né? São cadeias grandes. Aí tem aqui a cabeça, né? Que é apolar, né? Na verdade, aliás, a cauda polar e a cabeça polar. E aí o que vai acontecer? Os produtos, né, de higiene, eles têm uma ação desinfectante. Por quê? Porque na composição deles
tem as moléculas de surfactantes. E aí, essas moléculas são moléculas grandes, que tem a cabeça polar e a cauda apolar. E aí, o que vai acontecer? Essa cauda, né, que é no caso a cauda apolar, ela vai gerar uma interação do vírus dissolvendo aquela cápsula que o vírus apresenta. Já a cabeça polar, ela vai fazer com que faz a solubilização em água. Por isso que a higiene ela é de fundamental importância e ela é eficaz. E aí, o uso de álcool é eficaz na prevenção ao Covid-19? E aí, pessoal? Primeira coisa é que o álcool, né, ele tem que ser de 70, ou seja, que é composto de 70% de álcool etílico, né? Então, por isso que ele tem que ser 70%. E isso é de acordo com o CFQ, que é o Conselho Federal de Química. Essa é a quantidade necessária, esse 70%, a quantidade necessária para combater, de fato, os micro-organismos, como bactérias, fungos e os vírus, né? E aí, professor, e se eu usar abaixo de 70%? Não vai ter, pessoal. O certo é 70%, porque se você for usar um álcool abaixo de 70%, ele não vai ter uma ação desinfectante. E se você usar acima de 70%, o álcool, por ser uma substância volátil, ele vai evaporar. Então, o certo tem que ser em 70%, que aí sim ele vai se tornar eficaz, viu? Então, aqui eu encerro a nossa aula sobre o coronavírus.